Efetivamente, uma boa parte dos pneumologistas estiveram na linha da frente, estão na linha da frente. Estiveram durante este ano e continuam a estar, obviamente que com maior mobilização de recursos quando a situação é mais grave, como foi agora neste mês de janeiro. E efetivamente, ao fazê-lo, é claro que algumas coisas que faziam na sua rotina, que já era pesado, obviamente que deixaram de ser feitas, não é? Isto equivale a dizer em termos de exames, em termos de consultas, e embora na primeira vaga provavelmente tivesse sido um pouco pior, no sentido em que, com o receio que tínhamos da transmissão, de algo que de facto não conhecíamos de todo, houve uma série de cancelamentos, não por não poderem ser feitos, mas para evitar a propagação do vírus. E de repente os hospitais ficaram sem consultas presenciais, começaram a fazer teleconsulta, e há alguns exames também, nomeadamente o estudo funcional respiratório e as broncoscopias passaram a ser feitas apenas em situação de urgência, ou em casos em que era necessário ter um diagnóstico urgente. Obviamente que isto tem um impacto, no sentido em que a monitorização dos doentes, né, tem consulta, foi feita de forma não presencial, e sendo que algumas patologias é possível fazer, noutras fez-se, mas à custa de uma valorização menos rigorosa do estado clínico do doente. E, por outro lado, também a diminuição dos exames subsidiários levou a que a monitorização também não fosse tão rigorosa como era habitualmente, nomeadamente com o recurso quer à função respiratória, quer à radiologia, que acompanha uma boa parte dos doentes com patologia respiratória. Mas, no entanto, aquilo que me parece mais grave não é isso, é porque os doentes que estão em monitorização têm um médico que é responsável pela mesma e que, não da forma habitual, mas que certamente que acompanharam os doentes. Houve, se calhar, algum receio dos doentes a irem ao hospital e irem à urgência quando necessitavam. Portanto, houve aqui algumas situações que certamente que tiveram efeitos nocivos. No entanto, aquilo que me parece que provavelmente será a situação mais dramática é a referenciação. Isto é, na generalidade, os serviços de pneumologia notaram um decréscimo da referenciação dos cuidados de saúde primários. E isso só pode ter a ver com o facto de, na primeira abordagem, isto é, aquele doente que não tem uma doença crónica, mas que tem um início, ou pelo menos que a doença se expressa inicialmente, e que habitualmente faz este périplo, portanto vai aos cuidados de saúde primários, o médico de medicina geral e familiar faz os primeiros exames, nota que há uma alteração do ponto de vista respiratório e referencia para o serviço de pneumologia. Ao serem mobilizados os cuidados de saúde primários para o Covid, nomeadamente nas fases mais críticas, e com o acompanhamento quer dos doentes, quer dos contactos, etc. Isto levou provavelmente a que o acesso fosse mais restrito e a nossa preocupação maior é exatamente essa, que os diagnósticos são mais, atrasam-se e principalmente diagnósticos que necessitam de ter que sejam precoces, sejam feitos de forma precoce, não só porque há algumas doenças que têm terapêuticas que devem ser iniciadas o mais precocemente possível no início, na evolução de uma doença, como, por exemplo, na situação que poderá ser mais dramática, a situação da neoplasia pulmonar, em que um atraso poderá corresponder à impossibilidade de se fazer uma cirurgia que, se fosse com o diagnóstico atempado, com o diagnóstico atempado poderia ser feita,
a cirurgia é essa que poderá ser o único tratamento curativo para essa doença, ou até mesmo haver um diagnóstico numa altura em que o doente tenha uma deterioração clínica, nomeadamente do seu estado geral, que não permita fazer uma terapêutica tão completa quanto aquela que temos à nossa disposição, dado o atraso do diagnóstico. Isto é absolutamente dramático e obviamente que é inevitável que aconteça para além do problema maior, que é efetivamente o das pessoas, este problema nunca vai sair na estatística, porque não é quantificável. Nós não vamos poder quantificar de forma exata que tantos doentes não foram operados porque chegaram tarde, ou tantos doentes não fizeram o tratamento X porque chegaram tarde. Tudo isto se está a passar, mas vai fugir à estatística. Portanto, nós, do ponto de vista estatístico, nunca vamos ter uma ideia concreta de toda esta hecatombe que está a passar e que eu não tenho qualquer receio de usar esta palavra. Tenho algum receio de chamar sequelas, porque há uma coisa que na minha forma, na minha opinião e na minha forma de ver as coisas, marca esta pandemia, que é a impreparação e a imprevisibilidade. Quer dizer, nós claramente ninguém estava preparado, isso é evidente. Quer dizer, e isso é evidente naquilo que a gente dizia no início da pandemia e no que diz agora. Todos nós dissemos coisas muito diferentes e dissemos-las de forma genuína e de maneira que não custa assumir que de facto nenhum de nós estava preparado. Acho que os trabalhadores da saúde efetivamente fizeram um trabalho brilhante no sentido de aplacar toda esta carga que foi feita, mas efetivamente a sociedade como um todo falhou muito na abordagem a esta pandemia, quanto a mim. E isso não é nada para nos envergonhar. Efetivamente, isto é uma situação nova. A última grande epidemia já tinha acontecido há mais de 100 anos, numa circunstância completamente diferente, pelo que, no fundo, tivemos uma situação completamente nova com um vírus que nos deu completamente a volta, dada a imprevisibilidade do mesmo. Efetivamente, nós não conseguimos nunca, nem agora, estar seguros relativamente ao que vai acontecer. E, portanto, esta imprevisibilidade é claramente a marca que acontece. E isto também se refere relativamente à doença. Nós, na doença ativa, tivemos já várias abordagens que pareciam ser muito promissoras e que acabaram por se estatelar na evidência. E, por outro lado, há uma série de alterações que persistem para além da doença ativa, portanto, para além da infecção, que é um caleidoscópio de alterações que nós ainda não conseguimos perceber exatamente qual é o seu impacto, como as devemos valorizar e até mesmo como é que as devemos abordar. Existem algumas situações que já eram conhecidas do passado e que aconteciam noutros micro-organismos e que acontecem nestes, como é a pneumonia organizativa ou as sequelas de um ARDS. Tudo isso a gente já conhece. Nesta situação há um maior número de casos, tem a ver com a magnitude da infecção, mas depois existem uma série de outras alterações em que nós claramente temos alguma dúvida de casos em que há uma persistência maior das alterações que demoram mais tempo a desaparecer, mas que desaparecerão. Ou mesmo se efetivamente, depois da Covid-19, podemos ter uma doença
que persiste e que, inclusive, tem uma dinâmica própria para evoluir, eventualmente, de forma desfavorável. Todos estes doentes têm que ser necessariamente monitorizados. E o doente que tem sintomas tem necessariamente que ser avaliado e monitorizado ao longo do tempo. Portanto, uma coisa é aquele doente que fica assintomático depois da infecção, tem o seu seguimento normal nos cuidados de saúde primários. Outra coisa é um doente que fica com sintomas, e isto é válido para qualquer espécie de sintomas, não há só sequelas, eu não gosto de falar de sequelas porque sequelas parece ser algo que fica, e muitas dessas coisas não ficam, são tratáveis e são recuperáveis, e é recuperável, enfim. Mas há sintomas neurológicos, há outras valências, digamos assim, que podem estar afetadas, não é só a parte respiratória. Portanto, estes indivíduos têm que continuar a ser seguidos caso tenham queixas, tenham sintomas ou sinais de doença e, nomeadamente, do ponto de vista respiratório. Os doentes que persistem sintomas e que, nomeadamente, se objetivam alterações imagiológicas, estão a ser, neste momento há várias consultas que estão a ser organizadas nos vários hospitais, de várias especialidades, pneumologia, infecciologia, medicina interna, basicamente, do ponto de vista respiratório, são estas as 3 especialidades que mais prestam esse cuidado. Mas obviamente que há uma vigilância um pouco... enfim, que vamos vendo como é que os doentes evoluem, sabemos que temos que seguir aqueles doentes e vamos seguindo, mas não há protocolos muito rígidos porque não pode haver, porque isto é uma situação nova que estamos a passar, a não ser, como disse, em determinadas situações, como pneumonia organizativa, e que a pneumonia organizativa obviamente é tratável como era quando tínhamos uma pneumonia organizativa por outros, em associação a outros micro-organismos, não é, no passado.